Quero convidar você, ainda que nós não façamos aqui uma exposição bíblica nessa noite, nos moldes de ter um texto, explorar esse texto de forma expositiva, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Quero convidá-los nesse instante a abrir a palavra de Deus. Obrigado, meu irmão. O tema de abertura é exatamente anunciado aqui: estude as Escrituras para encontrar o Rei Jesus. E nós temos aqui as palavras do próprio Rei Jesus dizendo, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, nós bendizemos o teu nome porque tu és bom, e confiamos, ó Deus, que o Senhor, que é misericordioso, o Senhor agirá em nossas vidas nessa noite, para nos dar, Senhor, a compreensão das tuas verdades. Que nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo aqui, que o teu Espírito venha sobre nós para guiar-nos, e para assim revelar a beleza e a glória de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, ó Deus, que nós possamos contemplar a glória do teu Filho. Pai Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Michael Reeves, em um livro recentemente lançado pela editora Monergismo, logo no começo, ele apresenta as seguintes palavras: Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, é o amado do Pai, o cântico dos anjos, a lógica da criação, o grande mistério da piedade, a insondável fonte de vida, conforto e alegria. Fomos criados para encontrar nele a satisfação, o descanso do nosso coração. Eu confesso que me encontro em dificuldade para falar nessa noite. Como me encontrava em dificuldade ao escrever esta palestra. E, de fato, comecei, recomecei, escrevi e reescrevi ela inúmeras vezes. Por vezes e por muitas vezes eu sentei e tentei escrever algo. Mas tudo me parecia insuficiente para sequer iniciar a falar sobre aquele que é maior que tudo. Tudo parece insuficiente para sequer iniciar a destacar qualquer coisa que seja daquele que é maior do que todas as coisas que pensarmos. De fato, Senhor, eu me sinto profundamente embaraçado, e as palavras sempre parecem pequenas, insignificantes. Eu olho para o grande livro diante de mim, este livro posto diante de cada um de nós, e de fato me sinto esmagado, porque o Antigo Testamento está tão repleto de Cristo por toda parte, em todos os lugares. Começos, lei, histórico, sabedoria, proféticos, tudo é dele, tudo é sobre ele. Um verdadeiro oceano, uma vastidão, uma imensidão. É preciso respirar para seguir em frente. Mas de fato nem sempre foi assim. Não foi desta forma que eu sempre enxerguei o Antigo Testamento. Como para muitos e muitos cristãos, se não em teoria, certamente de modo prático, para mim o Antigo Testamento se tratava de uma parte da Bíblia que nos ensinava sim que Cristo viria um dia para nos salvar, mas que até lá deveríamos conhecer alguns heróis, personagens muito significativos e importantes, aprender algumas leis e me esforçar para cumpri-las, guardar no coração alguns bons salmos para ajudar em horas de dificuldade e aprender boas regras para conduzir a vida, extraindo de alguns provérbios. Também tremer diante das ameaças de ferozes, de severos profetas e olhar sem saber direito o que fazer com uma grande parte dele. Para que serve mesmo Eclesiastes para um cristão? Talvez seja melhor pular essa parte, não é mesmo? Esse era apenas o meu drama? Esse não é o drama de muitos cristãos? Infelizmente, não é apenas o meu drama. Lamentavelmente, não é apenas o meu drama, ou o que era o meu drama. Basta observarmos como há absurda desproporcionalidade entre o número de sermões que ouvimos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Embora ocupe a maior parte das nossas Bíblias, certamente o Antigo Testamento ocupa uma ínfima parte das nossas lidas homiléticas. Pregamos e ensinamos muito pouco o Antigo Testamento. Mas não somente os pregadores, não são somente os pregadores que servem como prova de que todos nós temos alguma porção, maior ou menor dificuldade em lidar com esses 39 livros da Bíblia. Em geral,
O Antigo Testamento fica fora da leitura bíblica prazerosa de muitos e muitos cristãos. Nós preferimos ler o Novo Testamento, e quando muitos, aceitando a sugestão de algumas publicações até, nós preferimos ler Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Afinal de contas, o que há de interessante em matar, cortar, esfolar, cozinhar ou queimar ovelhas, bodes e bois? Esqueçamos. É melhor ler Romanos. Exatamente. Talvez Gálatas. Ou quem sabe até o Evangelho de Mateus. Deixa esse Antigo Testamento para lá. A grande verdade, irmãos, é que mesmo quando falamos, lemos, pregamos e ensinamos sobre o Antigo Testamento, ainda assim não sabemos direito o que fazer com essa porção da Sagrada Escritura. Algum tempo atrás eu parei para reler alguns dos sermões que eu já tinha pregado. E constatei com profunda tristeza de que havia muito pouco evangelho, mesmo naqueles que eu considerava os meus melhores sermões. Os mais espetaculares e extraordinários eram muito pobres, carentes do evangelho. Quando eu orei sermões construídos a partir dos textos do Antigo Testamento, a minha tristeza foi maior ainda. E eu chorei, porque na quase totalidade não passavam de discursos legalistas e moralistas. Onde, afinal de contas, eu enterrei o Evangelho quando escrevia isso? Onde eu sepultei Cristo e o escondi de tal forma que ninguém consegue vê-lo, nem eu mesmo? Essa pergunta doeu em minha alma, e eu não tive como não chorar. Ora, se pastores não sabem o que fazer com o Antigo Testamento, não é de se estranhar que membros de suas igrejas também não saibam. Albert Moller Jr., escrevendo sobre esse ponto, diz o seguinte: para muitos cristãos, mesmo pastores e pregadores, o Antigo Testamento é um livro estrangeiro. Ali se fazem as coisas de outro jeito, e isso é a mais pura verdade. Veja, uma arca e um zoológico flutuante, animais mortos e novilhos retalhados, um carneiro preso pelos chifres no arbusto, escravidão no Egito, uma sarça ardente, bastões que se transformam em cobras, serpentes de bronze, maná pela manhã, pilares de fogo e colunas de fumaça, a complexa história das conquistas dos reis, intrigas, adultérios, assassinatos, incestos, preocupações com fluidos corporais, um urso que come meninos, um menino que mata um gigante, um profeta que zomba de idólatras, um profeta que tem crises de raiva, um profeta que senta chorando nos portões de uma cidade, poesias que parecem louvores, outras que parecem filosofia existencialista. Quem pode entender isso? Letras persas que aparecem numa parede, um rei estrangeiro que vaga pelos campos como animal selvagem, uma prostituta que esconde espiões, espiões que perdem a coragem, mulheres que a encontram, um burro falante, um homem forte que comete suicídio, um líder grego, um patriarca nu, louvores majestosos, profecias preditivas, lamentações, leis, estatutos, ordenanças, em toda a sua glória. E tudo isso, cada pedacinho, é sobre Cristo, revela Cristo, embora nos pareça completamente estranho. Tudo parece tão distante de nós, tudo é tão estranho, tudo parece dizer respeito a muitas coisas, menos falar a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é exatamente sobre Ele que tudo ali trata. Moller continua dizendo: ali se fazem as coisas de outro jeito, e essa é a questão. Todas essas coisas prefiguram Cristo, elas apontam para Ele e nos levam a ansiar por Ele. Elas devem nos ajudar a reconhecer Cristo, pois Ele diz: são elas que dão testemunho de mim. Só que nós temos um problema, nós perdemos Jesus de vista ao olhar para o Antigo Testamento. Certa vez eu ouvi uma pequena história sobre sermões que de tal maneira escondem o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho, que acabam por deixar no ouvinte atento a mesma sensação que houve em Maria Madalena, que ao procurar pelo corpo de Jesus e não encontrar o corpo de Jesus na sepultura, começa a chorar. E ela, questionada pelos anjos: por que choras? Responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. João 20:12. Há quantos sermões que nós escutamos e ficamos perguntando: onde, afinal de contas, esconderam o meu Senhor? Essa pequena história, cheia de ironia e verdade em relação à grande parte dos sermões que ouvimos, certamente, de modo preciso, se aplica às leituras, sermões e estudos que fazemos no Antigo Testamento. Até aceitamos que textos como Êxodo capítulo 12, Deuteronômio 18:15,
o grande profeta que viria. Salmo 22, o sofrimento do Messias. Isaías 9, o nascimento do rei. Isaías 53, a morte substitutiva do servo sofredor. Malaquias 3:1, a vinda do precursor do Messias e a chegada do próprio Messias. Certamente aceitamos que esses textos dizem alguma coisa a respeito de Cristo, dentre outros que falam especificamente profecias diretas a respeito dele. Sim, nós aceitamos, mas no máximo esses textos, o restante talvez diga alguma coisa simplesmente como sendo a história do povo por meio de quem Cristo viria. Mas afinal de contas, por que não enxergamos o Antigo Testamento como mensagem cristã? O que nos impede de olhar o Antigo Testamento e enxergar a Cristo? Comentando sobre as palavras de Jesus em João capítulo 5, versículos 39 e 40, e mais exatamente sobre a incapacidade dos judeus dos dias de Nosso Senhor a reconhecer Cristo no Antigo Testamento, Albert Moller diz o seguinte: temos de encontrar Cristo no Antigo Testamento, não aqui e ali, mas em toda a parte. Cristo validou o estudo que examina as Escrituras com seriedade, mas avisou que mesmo o estudioso mais sério das Escrituras corre o risco de não entender nada. Jesus não estava falando com quem não conhecesse a Bíblia, ou com quem não estudasse a sério. Não estava falando com quem se recusasse a dedicar-se aos estudos bíblicos. Não estava falando com quem encarasse as Escrituras com leviandade. Pelo contrário, estava falando a pessoas que dedicavam a vida inteira a estudar as Escrituras, mas não haviam entendido absolutamente nada a respeito delas. Vale notar que Jesus não disse que esse não entender nada decorria de um problema intelectual. Não era falta de conhecimento. O problema deles era moral, teológico e espiritual. O povo se recusava a ver. Eles não revelavam ignorância, mas rejeição, cegueira e surdez voluntárias. Então, daí se pode entender que nossa dificuldade em ver a Cristo no Antigo Testamento decorre fundamentalmente do pecado. Não de um ou outro pecado específico, mas do pecado no qual cada membro da raça humana herdou do nosso pai Adão. Esse é o ponto. O pecado procura nos cegar para que vejamos o Antigo Testamento ou como um livro de antigas histórias que não passam de lendas, fábulas e mitos, ou como um conjunto de regras morais e bons exemplos, ou ainda como uma fusão destas duas coisas. O resultado, moralismo legalista de um lado e descaso antinomista do outro, frutos do pecado, escombros que nos impedem de ver a Cristo nesta porção da Escritura Sagrada. Walter Kaiser Jr. fala sobre algumas razões para a igreja ter abandonado a pregação do Antigo Testamento. Certamente esse abandono da pregação nesta porção da Escritura Sagrada levou ao abandono da leitura e estudo dela por parte dos crentes no meio das igrejas. Ele diz: poucas coisas desencorajaram mais o uso apropriado de uma coisa do que o seu uso indevido. Foi isso que aconteceu anteriormente na história da igreja. Os ataques do herege Marcion ao Antigo Testamento fizeram com que muitos se afastassem do Antigo Testamento. Ele diz: antes disso, Filo tinha dado início a um programa de interpretação alegórica, exatamente como alguns dos intérpretes clássicos tinham feito para conservar a respeitabilidade dos deuses e deusas das religiões grego e romana, tratando alegoricamente os seus textos religiosos do panteão do Olimpo. Já que se pensava que tudo na terra tinha uma correspondência celestial, é lógico que é preciso olhar o Antigo Testamento não como uma mensagem clara, específica, mas sempre procurar um sentido oculto, uma realidade espiritual por trás daquilo que está aparente. Outro costume que veio contribuir para que o Antigo Testamento fosse desprezado e esquecido, uma interpretação tipológica que não se mantinha fiel àquilo que a própria Bíblia apresenta como tipos, mas que transcendia o limite da Escritura e que se impunha no sentido de analisar cada pequena porção do Antigo Testamento de forma tipológica. E o Antigo Testamento então perdia o seu sentido, perdia a sua própria mensagem. Além disso, diz ele, com a chegada do iluminismo e o racionalismo que dominou a sociedade e consequentemente penetrou na igreja, a análise do Antigo Testamento também como sendo um livro antigo que falou para um determinado momento da história, mas que não tinha nada
para dizer aos cristãos dos nossos dias e que deveria ser mesmo descartado, ou quando muito, adaptado em algumas das suas partes. Assim nós enterramos o Antigo Testamento sob escombros. O diagnóstico é o mesmo dito anteriormente, é o pecado. Foi o pecado presente em cada um desses pontos de vista a respeito de como analisar e como aplicar o Antigo Testamento na vida da igreja, que fez com que nós, ao longo do tempo, fôssemos colocando essa porção da Escritura Sagrada em segundo plano. Como bem asseverou Kaiser, acima, este pecado foi manifesto em questões teológicas e ideológicas, trazendo grandes danos para nosso modo de encarar as Escrituras do Velho Testamento. Moralismo de um lado, há bons exemplos e boas regras, normas que precisam ser obedecidas para que Deus nos aceite. Antinomismo liberal do outro, esqueçam as regras do Antigo Testamento, pois Deus nos livrou delas. Vamos viver a liberdade que a graça nos dá, sem nos preocupar com regras. Afinal de contas, a graça nos livra de tudo. Escombros, entulho, lixo. Perdemos Cristo de vista ao ler o Antigo Testamento por causa do pecado. A tentação de salvar a nós mesmos, quer pela obediência a regras ou pela negação das mesmas. Acredito que em nosso meio até o moralismo legalista deva ser reconhecido como a pior destas pragas, no sentido de ser a mais presente. Há poucos no meio da igreja, pelo menos assumidamente, que abraçam o antinomismo e o liberalismo, quer seja moral ou teológico. Há poucos que fazem isso, mas há tantos que abraçaram o moralismo legalista e que estão caminhando com ele por toda a vida, uma unidade indissolúvel que os destruirá eternamente, enquanto pensam que são cristãos. Eis a desgraça presente no meio das chamadas igrejas tradicionais, conservadoras, reformadas. Legalismo moralista, escombros que nos impedem de ver Cristo no Antigo Testamento. Quantos sermões nós já ouvimos sobre como ser um bom pai, um bom marido, como ser um bom cristão a partir do Antigo Testamento? Como? Obedeça a Deuteronômio capítulo 29. Pelo amor de Deus, se manifesta aqui o Filho de Deus que já conseguiu obedecer alguma coisa daquele texto. Mas nós continuamos insistindo com isso. Há poucos dias atrás nós estávamos no programa de rádio falando sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia do Senhor em perdoar pecados. Eu, pastor Vilmar e pastor Mário, e um ouvinte manda uma mensagem dizendo que era possível sim o homem obedecer absolutamente à vontade de Deus, porque Deus tinha mandado, e se Deus mandou, então é porque nós somos capazes de fazê-lo. Pobre homem não sabia que tudo que o Senhor colocou ali foi para dizer que nós não conseguimos fazer nada daquilo, mas pela graça Ele nos deu um homem que fez tudo por nós. Mas nós somos legalistas, moralistas. Nós olhamos para o Antigo Testamento e enxergamos o Antigo Testamento como um conjunto de boas regras a seguir, ou como um conjunto de normas a obedecer, como um conjunto de lições morais a serem executadas, porque o Senhor assim vai amar mais você. Isso começa bem cedo. Vejam só o exemplo, o triste exemplo. Em uma manhã de domingo, as crianças estão prontas para participar do encerramento da escola bíblica dominical, e lá está o lixo, o entulho, a poluição moralista que esconde Cristo dos nossos irmãos desde pequeninos. A professora pergunta aos pequenos: por que Deus amava Davi e crianças? Os pequeninos convictos respondem: porque Davi era bonzinho, ele era um bom menino. E eu me perguntando, eu estou ouvindo isso? Davi era bonzinho? Ah, pastor, era o homem segundo o coração de Deus. Ele era tão bonzinho. Você já leu a história de Davi para ver como Davi era bonzinho? Como ele era um bom menino? Ele poderia ter sido até crucificado no lugar de Jesus, de tão bom que ele era. É isso que nós estamos ensinando, doeu na alma. Isso é moralismo legalista, isso é antagônico ao Evangelho, isso despreza Cristo. Por favor, pelo amor de Deus, um pouco de Evangelho aos nossos pequenos com urgência, ao menos 2 toneladas em cada um dos nossos pequenos, para que os livremos desse legalismo moralista. Evangelho, por favor. Moller,
Ele diz que o problema começa bem cedo, porque desde pequenos somos criados para entender as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, de uma perspectiva moral. É assim que somos ensinados desde o começo. Veja, por exemplo, diz ele, os livros de histórias da Bíblia para crianças, a maioria deles, mas não todos, graças a Deus, está repleta de narrativas com visões moralistas. É como se o Antigo Testamento fosse a versão judaico-cristã das fábulas de Êxodo. Faça isso, não faça aquilo. Onde está a lição moral? Qual a moral desse texto? O problema começa de fato no colo dos pais e continua na escola bíblica dominical e muitas vezes na escola bíblica de férias. Todos os programas da igreja para crianças o ratificam. Nossa tecnologia pedagógica deixou para trás o mimeógrafo e adotou o PowerPoint, mas continua meramente moralizadora. É assim que quando chega o período da adolescência, descobrimos que o sistema de crenças básico da maior parte dos nossos adolescentes é o deísmo terapêutico moralista. Na verdade foi isso que eles receberam de nós, e não somente em razão do modo em que pregamos o Antigo Testamento. Eles ouviram uma mensagem moralista em praticamente toda a nossa pregação. Aliás, se existe um período da vida que tende a ser submetido ao moralismo das formas mais excêntricas e intensas, esse período é a adolescência. É isso que caracteriza a maior parte dos ministérios cristãos para jovens. De geração em geração, eles se limitam a atualizar e acrescentar novos tópicos à moralização. Mas a essência do texto bíblico não é moralismo. O moralismo não representa o objetivo redentor do texto sagrado. Não é assim que o texto apresenta Cristo. Não é assim que as Escrituras apontam para Cristo. Há lições morais contidas ali, assim, e nada nos impede de extrair esses princípios morais. Jesus fez isso em relação ao Antigo Testamento, mas se tudo que nós anunciamos para nossas crianças, para nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os adultos em nossas igrejas, são belas, lindas, maravilhosas lições morais, escondemos Cristo no lixo do legalismo. Não somos fiéis. E essa elevação do moralismo à categoria de central, ela é trágica e letal para a fé cristã. Será que, por falar nisso, alguém além de mim já se perguntou qual a razão de nós não crucificarmos a José do Egito? Qual a razão para não colocar José na cruz? Você já ouviu falar alguma lição de escola bíblica sobre os pecados de José do Egito? Não parece que José era tão bom, mas tão bom que ele nem era pecador? Não, pastor, mas ele era pecador, porque assim, todo mundo é pecador, só Jesus que não era. A gente sabe que ele era pecador. Mas você já ouviu, você que é professor do departamento infantil e já falou sobre José, você fala para as crianças sobre quais eram os pecados que o texto bíblico revela em José? Eu já ouvi pregações a respeito do grande José do Egito, que eu quase deixava de seguir a Cristo para ser um seguidor de José. Isso é moralismo. Escombros, entulhos que nos impedem de enxergar a Cristo. Pecado, pecado que não nos deixa ver a glória de Cristo no Antigo Testamento. Mas como resolver esse problema? Como resolver essa dificuldade? O Senhor Jesus disse que se nós olharmos para a Escritura Sagrada, sob a direção do Espírito Santo, certamente, nós vamos encontrá-lo lá, porque as Escrituras dão testemunho dele. Como enxergar a Cristo? Certamente contemplando a grande história redentora que Deus tem escrito. A partir do seu livro sagrado, ele tem relatado essa história. Uma das manifestações do pecado acima mencionados dizia que o Antigo Testamento devia ser desprezado por não ter em si nada que importasse aos cristãos. Marcião, sim, Marcião, rasgador de Bíblias, destruidor de unidade canônica, maldito seja Marcião. Mas Marcião morreu há tanto tempo. Morreu. Mas há tantos e tantos marcionitas entre nós. Há tantos e tantos pregadores, ensinadores, pastores e tantos crentes que dizem, deixa o Antigo Testamento de lado, não tem nada interessante lá. Às vezes não intencionalmente, mas de maneira prática nós estamos mostrando isso para as pessoas. Por exemplo, se eu sou um pastor de uma igreja, e durante 10 anos do meu ministério,
Os meus irmãos não me ouviram pregar sequer uma série de sermões do Antigo Testamento. Eu estou dizendo para eles, esqueçam essa parte do livro sagrado. Isso não importa nada. Isso é um pecado que nós pastores precisamos analisar bem. Veja, Marcião e seus seguidores deixaram como legado a percepção de que nada há para nós naquelas velhas páginas, mais velhas do que as páginas do Novo Testamento. Mas a questão é que não temos duas Bíblias, uma para os judeus, os 39 livros do Antigo Testamento, e outra para os cristãos, o restante do Novo Testamento. Não há duas histórias, há uma só grande e maravilhosa história da redenção, e ela está em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Timothy Keller nos fala, no seu livro sobre pregação, quanto à necessidade de pregar a Cristo em toda a Escritura, e destaca a importância de compreendermos esta grande história da redenção. Ele diz que a Bíblia, no fim das contas, uma única e grande história que chega ao clímax em Jesus Cristo. Ele diz que Deus criou o mundo e nos criou para servi-lo e desfrutar dele e do mundo por ele criado. Contudo, nós caímos no pecado, e caindo no pecado nós não quisemos servir ao Senhor, mas quisemos seguir os nossos próprios corações, e assim nós arruinamos a nós mesmos e a própria criação. Mas Deus, que é bom e cheio de misericórdia, prometeu não nos abandonar, e mais ainda, prometeu nos resgatar por sua graça, e nos trazer de volta para a comunhão com Ele. E Ele fez isso primeiro escolhendo uma família, e a partir dessa família então, transformando-a em um povo, e a partir desse povo então trazendo a redenção por meio do seu Filho. E esta história que é contada como a ação redentora de Deus através do seu Filho é tudo o que o Antigo Testamento e toda a mensagem da Bíblia demonstram para nós. Ele termina dizendo sobre isso: o que é tudo isso? Uma história, um enredo narrativo unificado, cujo único desfecho e clímax se dá em Jesus Cristo. É preciso olhar a grande história. É preciso que nós entendamos que nós não temos duas Bíblias, duas histórias. É preciso entender que não há duas histórias que correm paralelas aqui, no sentido de que aqui tem uma história importante para os judeus, e a partir então da vinda de Jesus Cristo, da encarnação, especialmente a partir de Atos dos Apóstolos, nós temos uma história que interessa para a igreja cristã, da primeira à última palavra, da primeira à última letra. Tudo, absolutamente tudo que há aqui é a história de como Deus em Cristo Jesus está operando para trazer de volta para si aqueles que de maneira rebelde, voluntária, de maneira convicta por si mesmos decidiram abandoná-lo, deixá-lo, repudiá-lo, de tal modo a fazê-los participantes da sua glória. Se nós não olharmos a grande história da redenção, nós não vamos olhar para o Antigo Testamento como tendo uma mensagem a respeito de Cristo. Eu insisto, não falo apenas no sentido de as profecias específicas diretas sobre sua vinda, sua vida, sua morte, ressurreição, ascensão, não falo apenas disso, mas a partir de cada texto do Antigo Testamento, a partir de cada história do Antigo Testamento, e a partir de toda a história do Antigo Testamento, é possível encontrar o Senhor Jesus. É por meio da compreensão de que toda a Escritura é a grande história da ação graciosa e soberana de Deus em salvar pecadores e manifestar a sua glória no mundo, na misericórdia ou no juízo, que as toneladas de escombros moralistas legalistas, ou a montanha de lixo antinomista, passam a ser removidos, e nossos olhos passam a contemplar a Cristo no Antigo Testamento. Não é que cada personagem, cada objeto, cada pequena coisa no Antigo Testamento falem diretamente a respeito de Cristo. Não é que as pedrinhas que Davi colocou no seu, vou usar um termo bem interiorano, lá da minha fortuna, viu gente? No seu mocó. Alguém sabe o que é um mocó? Ninguém sabe o que é um mocó, né? É um saquinho que a gente fazia assim para colocar pedra quando a gente ia caçar passarinho. Mocó. Saquinho que a gente fazia, colocava do lado, pendurava do lado. Não é que cada pedrinha... Gente, ninguém que sabe o que é um mocó. Nossa, eu estou frustrado agora. Agora eu fiquei frustrado, Aldo. Ora por mim, eu agora estou arrasado. Tu não sabe, Aldo? Puxa vida. Pastor Vilmar, você sabe o que é um mocó, pastor? Cadê o Vilmar? Alguém diga que sabe o que é um mocó. Gente,
Alguém aí sabe? Opa, graças a Deus, tem gente aí que é do sertão, tenho certeza. Mas vejam só, não é que cada pedrinha colocada por Davi lá no seu, vou usar o termo alforge, cada pedra daquela seja uma representante de Cristo. Não é que o toque das trombetas que tocaram ao redor de Jericó, não é que aquelas trombetas digam algo a respeito de Cristo em si mesmas, não é isso. Mas é que todo o enredo do Antigo Testamento, tudo que está ali, veja, tudo, absolutamente tudo que está ali, mesmo que algumas pessoas, coisas, cenas, falem diretamente sobre ele, é claro, mas é que tudo aquilo, todas aquelas histórias, todo aquele enredo, tudo que está ali, a grande meta narrativa redentora de Deus, revelada no Antigo Testamento, ela é toda a respeito de Jesus Cristo. Tire o entulho, remova o entulho e veja a grande história, porque ela é linda, ela é formidável. Mas como ler o Antigo Testamento? Já que nós sabemos que é preciso olhar de uma maneira a enxergar a grande história de Deus, a grande história dos feitos poderosos de Deus em redimir um povo para si, que padrão nós temos para ler o Antigo Testamento? Veja, há muitos modelos, há muitas sugestões de como interpretar o Antigo Testamento. Mas eu quero ficar aqui com a leitura do Antigo Testamento conforme o Senhor Jesus fazia essa leitura. Em Lucas capítulo 24, versículos de 25 a 32, a palavra diz o seguinte: Jesus, contextuando, os irmãos conhecem a história, 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e caminhando para uma aldeia que ficava próxima a Jerusalém, chamada Emaús. Eles estavam falando sobre todos os acontecimentos, sobre os sofrimentos, a morte de Jesus Cristo. E estavam certamente comentando entre eles: olha, umas mulheres doidas aí disseram que ele ressuscitou. Eles dizem isso para Jesus quando vão andando. Então tem umas mulheres aí que estão meio doidas, acho que completamente perturbadas, e dizem que ele ressuscitou. Mas a conversa deles era uma conversa a respeito dos acontecimentos. E Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão tratando aí? O que vocês estão falando? Mas vem cá, você é a única pessoa que esteve em Jerusalém, não sabe do que está acontecendo aí? Não me contem. E aí eles vão falar sobre o que aconteceu com Jesus. Chega num ponto em que o Senhor Jesus diz assim: honestos e tardos de coração, versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olhar para o Antigo Testamento em busca de Cristo foi o que Cristo fez, irmãos. Não há nada mais precioso e excelente a ser buscado ali. Princípios morais, regras para bem viver, sabedoria para criar filhos, e tudo mais o que se possa buscar ali é mera vileza e completamente desprezível quando comparado a Cristo Jesus. Se ele, como Deus encarnado, deveria sempre escolher o melhor, de modo condizente com sua natureza perfeita, então ele escolheu buscar a si mesmo nas páginas do Velho Testamento. Esse relato nas Escrituras nos mostra que a forma com a qual Jesus lia o Antigo Testamento era procurando por si mesmo. O que temos aqui, Jesus demonstrando que toda a Escritura diz respeito a Ele. O modelo de leitura e proclamação que vemos em nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro que é a respeito dele que o Antigo Testamento trata. Ele não apenas disse que as Escrituras davam testemunho dele, João 5,39, como vimos, mas após a sua ressurreição, caminhando com aqueles 2 homens, ele demonstrou como a Escritura faz isso. Os seguidores de Cristo entenderam bem a lição. E por isso Pedro, em Atos 2, 14 a 36, no primeiro grande sermão da história da igreja, depois do Pentecostes, é exatamente este o modo de leitura e de pregação de Pedro.
Mas Estevão em Atos capítulo 7, Paulo em Romanos 4, o escritor aos Hebreus em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, e no restante da carta aos Hebreus como um todo, demonstram de como o Antigo Testamento deve ser lido e pregado, de tal modo que exiba a glória da pessoa e obra de Jesus Cristo. Joel Bick, numa citação que está nesse livro, ele diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, é o Rei, Ele é o meu Salomão, Ele é o filho de Davi, coroado e exaltado. Deus o separou apesar da oposição a Ele, Salmo 2, de 6 a 8, Filipenses 2, de 5 a 9, o Cordeiro de Deus agora está no trono, Ele é o profeta, o sacerdote e o rei, prefigurados no Antigo Testamento. Ele é completo e respeitado por todos esses ofícios. Ele é totalmente desejável em tudo isso. E eu o abraço e digo: Ele é meu. Encontrar Cristo em toda a Escritura e anunciá-lo em toda a Escritura é nossa missão. O Antigo Testamento é sobre Ele e Ele mesmo nos mostrou isso. Não podemos desprezar esta fonte de um tesouro tão precioso. Voltemos nossos olhos para lá, para o Antigo Testamento, para que encontremos a Cristo. Mais uma vez citando Albert Moller, agora comentando esse texto de Lucas capítulo 24, ele diz o seguinte: temos de pregar Cristo a partir de toda a Bíblia. Encontrar Cristo não somente no Evangelho do Novo Testamento, mas no Evangelho do Antigo Testamento também. Precisamos deixar que o Novo Testamento nos ensine a ler o Antigo. Precisamos devolver a Bíblia aos crentes inteira e intacta, tendo em seu centro Cristo e o Evangelho da nossa redenção. E oramos para que possamos ver o que Lucas nos relata. Oramos para que isso aconteça vezes sem conta. Oramos, pregadores, para que isso aconteça toda vez que é pregada a palavra de Deus. Devemos orar, Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que isso aconteça no meio de nós. Todas as vezes que abrimos a palavra, devemos orar para que o povo de Cristo se pergunte: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho? Basta abrir o livro. Preciso terminar. E calma, não vai ter música dessa vez não, viu? Não vai ter música dessa vez, não tem. Eu preciso terminar. Mas eu preciso terminar dizendo que a angústia ainda está aqui. E que o coração continua apertado. Porque a convicção de que foi dito tão pouco, de modo tão superficial, essa convicção está presente e esmaga a minha alma. Diante disso tudo, o que eu posso é rogar somente a Deus que seja misericordioso. E que, como somente Ele pode ser misericordioso, use estas pobres e imperfeitas palavras para nos chamar a atenção para o que virá aqui nesses dias. Há muito de Cristo para ser visto no Antigo Testamento. Há insondáveis riquezas da gloriosa pessoa e obra de Jesus Cristo ali destacadas. Então tudo o que eu peço ao Senhor é que tenhamos sido despertados a nos voltar para lá e buscar o grande tesouro que é Ele mesmo. Nesses dias, nossas mentes e corações serão guiados por servos de Cristo pelos caminhos do Antigo Testamento, na busca por contemplá-lo, encontrá-lo e deste modo amá-lo mais. Que essas imperfeitas palavras tenham sido usadas pelo Rei Jesus para nos despertar nessa busca, é a minha oração nesse momento. Caminhemos com estes santos guias que o Senhor nos deu nesses dias para nos conduzir a Ele mesmo. Humildemente sejamos guiados enquanto as belezas e perfeições de Cristo nos são mostradas nessa jornada. Porque há montanhas de graça, há rios de justiça, há campos vastos de amor, há oceanos de delícias e alegrias, há estrelas luzentes de santidade para serem vistas. Está tudo lá, tudo nos aguarda e tudo nos é oferecido nessas páginas. Vamos partir agora sem temores e dúvidas, sem receios ou incertezas. É hora de seguir rumo ao Cristo de glória que nos é dado no Antigo Testamento. A hora de marchar chegou. Sigamos pelo caminho. Aprendamos sobre Jesus no Antigo Testamento. E vejamos a sua glória manifesta. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Olha para nós com graça, com compaixão. E ajuda-nos a ver o Teu Filho Jesus Cristo em toda a Escritura.
Faz com que a tua palavra nessas noites aqui opere de forma poderosa em cada um de nós. E que sejamos quebrantados, levados ao arrependimento e a uma consagração de vida maior ainda ao Senhor. Que saímos daqui com nossas mentes e corações repletas da beleza, da glória, da majestade e da doçura de Cristo. Fala ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus.